Presidente, o Papa Francisco recebeu, nesta última quarta-feira, dia 28, os delegados da Confederação Italiana dos Sindicatos dos Trabalhadores que estão reunidos em Congresso. O que o Papa disse, eu passo a transcrever agora. Não existe uma boa sociedade sem um bom sindicato. E não há um bom sindicato que não renasça todos os dias nas periferias, que não transforme as pedras descartadas da economia em pedras angulares. Sindicato é uma bela palavra que provém do grego, sindique, isto é, justiça juntos. Não há justiça se não se está com os excluídos. E a nossa posição aqui, no plenário, a minha e de tantos outros companheiros, é a posição de estarmos juntos dos excluídos. E excluído, nesse caso, é o povo trabalhador brasileiro que está sendo vítima de um atentado com a modificação, que, na verdade, é a deformação definitiva da CLT. Eu trouxe aqui uma relação elaborada no meu gabinete de 10 motivos para se rejeitar a reforma trabalhista. 1. Precedência do negociado sobre o legislado. O trabalhador, como parte fraca, vai se defrontar com o patrão forte, sem qualquer proteção legal. É a raposa negociando com as galinhas. 2. Destruição da justiça do trabalho, como instrumento para equilibrar os poderes do trabalhador e do padrão das relações trabalhistas. Querem acabar com a mediação da justiça do trabalho. É o negociado sobre o legislado. 3. A instituição do trabalho intermitente, que na prática, para milhões de trabalhadores, vai liquidar com a obrigatoriedade do pagamento ao trabalhador do salário mínimo. Estão abolindo o salário mínimo no Brasil. 4. A impossibilidade prática de novos trabalhadores se aposentarem, sobretudo quando se considera a possível generalização do trabalho intermitente. 5. O enfraquecimento planejado dos sindicatos em termos financeiros, com a retirada abrupta do imposto sindical. 6. O enfraquecimento funcional dos sindicatos, na medida em que não mais se requererá a presença obrigatória para homologação de rescisões de contratos de trabalho. 7. A generalização da terceirização, inclusive em setores empresariais de atividades afins, com inevitável precarização do mercado de trabalho em larga escala. 8. A pejotização é a transformação do trabalhador em pessoa jurídica, generalizada da força de trabalho. Cada trabalhador vai se transformar em uma empresa, sem direito a férias. 13º, descanso remunerado, recolhimento do fundo de garantia, desconto para a Previdência. As empregadas domésticas, por exemplo, recentemente reconhecidas como trabalhadoras, serão compelidas à pejotização, a se transformarem em pessoas jurídicas, retornando à condição anterior de trabalhadoras precárias. 9. A jornada de trabalho poderá ser estendida ilimitadamente, pois dependerá de negociação direta entre trabalhadores e empregadores. Em uma circunstância como a de hoje, com quase 14 milhões de desempregados, é de se prever que o trabalhador aceitará jornadas de trabalho estendidas. 10º, o projeto admite que mulheres grávidas ou lactentes trabalhem em locais insalubres, dependendo da avaliação sobre tais condições de médicos vinculados ao empregador. O dado mais extravagante, levado pelos proponentes da reforma, é que ela resultará em criação de empregos. Isto é absolutamente falso. Ao contrário,
A reforma é destruidora de empregos formais, pois os empregadores não perderão tempo em trocar empregados seletistas por trabalhadores autônomos não registrados na CLT. Em situação de depressão, uma depressão jamais vista no Brasil, com a precarização do mercado de trabalho, a troca será inevitável. Ao contrário, sempre dependerá de aumento do consumo o desenvolvimento econômico, o que só ocorrerá com o aumento do emprego e dos salários. No mais, presidente, essa proposta está na contramão de tudo o que aconteceu no mundo em recessões semelhantes à que vivemos. Na Alemanha, o governo, nas mãos do economista Yarmar Schacht, reduziu o pagamento de juros na rolagem da dívida a quase nada e fez uma negociação com as grandes empresas nacionais para o restabelecimento da infraestrutura do país, as autobans, as siderúrgicas, as hidrelétricas, e garantiu para as pessoas que investissem nesses projetos uma taxa interna de retorno garantida pelo Banco Central, que chamou-se MOF. Em 6 meses, o trabalho havia sido retomado. Não havia aí uma grande preocupação com os trabalhadores, mas com a economia. Isso era o tal nacional-socialismo, mas funcionou. Já nos Estados Unidos, no New Deal, no novo pacto, sob o comando de Franklin Delano Roosevelt, a coisa foi aperfeiçoada. Roosevelt se inspirou numa proposta taylorista, utilizada por Ford nas linhas de montagem. O taylorismo é a especialização do trabalho. Se parte do pressuposto que o trabalho especializado produz muito mais no mesmo tempo e provavelmente com um salário semelhante. Ford colocou essa ideia na linha de montagem e ampliou de uma forma drástica a produção da sua fábrica. A indústria norte-americana seguiu as ideias do Ford. E Roosevelt procura Ford para condecorá-lo. Ele recusa a condecoração. E ele diz: presidente, não posso ser condecorado porque os Estados Unidos inteiro aderiu o taylorismo com a linha de montagem e nós estamos inviabilizando a saída do país da recessão. Por quê? Pergunta Roosevelt. Esclarece Ford de uma forma cristalina. Porque nós estamos aumentando a produção num país em recessão que não tem consumo. Meu Deus, então o que eu faço? Torna a questionar Roosevelt. E Ford dá a solução, que se transformou no novo pacto, ou parte dele nos Estados Unidos. Presidente, diminua a carga horária dos trabalhadores por lei e aumente o salário. Desta forma, nós estaremos recompondo a capacidade de consumo do país e resolvendo o problema da demanda reprimida. Foi o que Roosevelt fez. Reduziu a carga horária e aumentou o salário. Mais trabalhadores entraram no processo. E Ford, que era um gênio da produção automatizada em linha de montagem no mundo, dizia que ele não poderia ter na sua fábrica um trabalhador que com o seu salário não pudesse comprar um automóvel que na fábrica era produzido. Este é o Fordismo. Roosevelt acrescenta a isso algumas ideias do Schacht, todas ordenadas finalmente por Keynes, e passa a criar déficit público, a investir com déficit, investir mais do que arrecadava, em hidrelétricas, em portos, em hospitais, em escolas, na infraestrutura americana. E este investimento pesado recupera o círculo virtuoso do desenvolvimento econômico e da criação de empregos nos Estados Unidos. O que é que estamos nós fazendo aqui, neste raio desse governo equivocado? Ao invés de criarmos empregos, estamos reduzindo a possibilidade de empregos, diminuindo os salários e acabando com a demanda. Ao invés de desenvolvimento, estamos criando uma situação, senadora Regina, que não valerá a pena abrir uma pastelaria ou uma loja para vender empadas, porque não haverá capacidade de consumo por parte de um povo semi-escravizado e desempregado. Minha gente, e o Senado está votando isso?
Parece inacreditável que isso esteja ocorrendo, por engano de alguns, por equívoco ideológico e por uma absurda fisiologia de pessoas que não querem enxergar nada além da emenda que consegue para sua base eleitoral, do emprego que consegue numa estrutura pública estatal, num ministério ou numa empresa. O Brasil está numa situação muito difícil, mas essa ideia de fazer essas reformas liberais para incluir o Brasil no mercado mundial sofreu hoje uma batida muito pesada por parte do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que resolveu vetar a entrada do Brasil na OCDE, no mercado comum europeu. América para os americanos, Brasil para os brasileiros, dizemos nós em contrapartida. E todas essas reformas eram para impor ao Brasil as regras do grande capital que administra a União Europeia. A liberalização, a venda da terra, a desnacionalização do petróleo, a escravização do trabalho. Mas parece que o Trump nos faz um favor com uma providência que a cabeça fechada da Câmara Federal e essa insistência completamente tola do Senado da República parece não ter entendido ainda. Povo na rua, minha gente. Dia 11, sindicatos aqui em Brasília. Vamos deixar claro que esta é uma batalha, mas não é a guerra. Que se o trabalhador brasileiro perder a batalha da reforma da CLT no plenário do Senado, com o voto equivocado dos senhores e senhoras senadores, a batalha será prosseguida, porque o Brasil não se conformará com esta semi-escravatura e os brasileiros vão vencer esta guerra. Mais hora, menos hora.